Chu, começando aqui a... Começando não, né? Continuando aqui a saga do início da apostila do terceiro ano, da segunda apostila do segundo ano. Tem que botar pra baixo, pra cima. Como é que não sabe? Oh, pronto. Continuamos aqui. Continuamos não, né? Vamos diretamente pro capítulo 7. Pergunta assim pra mim, finge que você é minha aluna, fala assim: professor, você vai pular o capítulo 6? Fala. Vai pular o capítulo 6? Vou, porque ele fala, ele é um capítulo de exercício de semelhança de triângulo. E na atividade impressa de vocês, tá lá pra vocês resolverem algumas questões sobre esse capítulo. Lá tem algumas questões de Enem, tem umas questões de UERJ, de PUC. Como usa as mesmas ferramentas, regras de 3, razão e proporção, eu vou ensinar o capítulo 7, que é circunferência e relações métricas no círculo. E depois eu vou ensinar relações métricas no triângulo. E depois eu vou fazer um vídeo fugindo um pouco do cronograma, falando como que o Enem cobra, como que a UERJ cobra, como que os outros vestibulares vão cobrar. Aí eu agrego esses 3 módulos em um só, aí faz um vídeo de 1h30, divide ele em 3, 4 partes, né? O UERJ, querendo ou não, mesmo adiado ou não, ela já está dando o ar da graça. Circunferência, todo mundo sabe o que é, mas tem uma diferença muito grande entre circunferência e círculo. Chu, o que é circunferência e o que é círculo? Circunferência é o conjunto de pontos das bordas. Círculo é o conjunto de pontos da borda e do interior. Não vou me explicar mais isso. Você só tem que saber ali no conceito a circunferência, os círculos, os exercícios vão te falar o que é isso. Mas antes da gente começar a falar de fato o que é o que, mas se bem que tudo isso daqui são só coisas conceituais, nada que vocês vão usar para resolver os exercícios, mas eu quero falar. Primeira coisa, o que vocês já sabem, e não vou tomar muito tempo com isso, é falar sobre o raio, falar sobre corda e depois falar sobre diâmetro. Porque todo mundo sabe o que é isso. Dado um centro O raio é toda a linha que sai, toda a reta que sai do meu centro e vai para a circunferência. Correto? Outro exemplo de uma corda, eu vou fazer de verde, vou apagar depois. Isso daqui é um raio. Correto? Isso daqui também é um raio. Os meus exemplos aqui são OB e OA. Correto? OB e OA aqui são os meus... Chu, corda é qualquer reta que liga um ponto a outro ponto da circunferência. Por exemplo, CD é uma corda. O raio, por exemplo, o diâmetro, né, que a gente vai falar sobre o diâmetro, ele também é uma corda. Mas vamos falar aqui, CD é uma corda. Né? Se eu falo que um ponto alfa aqui e o ponto beta, para eu falar que alfa, beta é uma corda, seria quando É só não passar no meio. eu ligasse. Não, sim, beleza, mas AB também é uma corda. Mas AB é a maior corda possível dessa circunferência. A maior corda possível de uma circunferência é a corda que passa sobre o centro, né? Ela tem o nome de diâmetro. Fala, hã? AB, então é um diâmetro. Show de bola? Arco. Agora, arco, flecha. O que foi, Chu? Arco e flecha. Achei. Setor circular e o segmento circular.
Pedro, por que você tá olhando na apostila? Tem uma tabelinha. Na página 659, a primeira página do capítulo 7, que ela vai falar melhor pra você. Chu, flecha. Não, minto, cadê a corda primeiro? Não coloquei corda, né? Ah, tá. A flecha. Minto, tem que falar primeiro sobre o arco. O arco é o seguinte. Tá vendo esse ponto? Tá vendo esse ponto? Tá vendo mesmo? Esse tamanho aqui, ó. Isso aqui é um arco. AB, tá vendo esse AB aqui, ó? Isso daqui é um arco. Mas e a abóbora? Não, porque eu vou apagar, vou deixar só um, vou deixar só aquele ali, ó. Só aquele verde ali que eu vou deixar. Ah, porque senão fica tudo verde. Pois é, só tô dando exemplo. Tá vendo esse ponto aqui? Esse aqui é um arco. Como que a gente representa arco, Chu? A gente representa assim, ó. O que é flecha? Flecha. Dado um arco, eu consigo fazer uma corda. A flecha vai ser o que vai ligar o meio dessa corda à circunferência. F é uma corda, é uma flecha. Correto? O desenho já diz tudo. Setor circular vai ser quando eu tenho um ponto, correto? E eu vou meio que fazer uma fatia de pizza. Eu tenho esse ponto B, eu tenho esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver que não coloquei aqui. Seja esse ponto aqui H, correto? Aí eu ligo H ao meu centro, B ao meu centro, e eu coloro isso daqui. Isso daqui é um setor circular. E o segmento circular é quando eu pego uma corda e eu pinto o que está do lado de dentro. Esse pedacinho daqui é o meu segmento. S é um setor circular e X é um segmento. Outro exemplo de segmento é isso daqui, ó. Isso daqui é um segmento circular. Correto? Se eu pego essa metade daqui, ó, isso daqui também é um segmento circular. Então se eu pego isso daqui, ó, essa parte daqui é um segmento circular. A diferença de minto é um setor circular. A diferença de setor circular e segmento circular é que o segmento não passa no centro. Por exemplo, isso daqui. Isso daqui. Não quero sujar isso. Entendeu? Entendi merda no que você falou, professor. Nada. Cara, volta o vídeo e acompanha essa tabelinha daqui, ó. Você tá pegando essa tabelinha? Tira a cabeça da frente, não Tá. vai focar. Cadê? Ai, Aí, tá vendo? Essa tabelinha aqui, tudo bonitinho. Leia. Pausa o vídeo e leia. Pra gente partir pra próxima parte. Chu, isso aqui é referente à parte 4 da apostila deles. Eu quero fazer de abóbora. Vou fazer de abóbora, vai ficar melhorzinho, né? Quando eu tenho a relação ali entre duas circunferências. O que houve? Continuou gravando? A diferença entre duas circunferências, olha só. Primeira coisa, eu tenho que primeiro lidar aqui com o centro de cada uma delas, que a gente vai chamar de O. E o que acontece, Cauane? Quando eu tenho duas esferas, duas circunferências que elas são exteriores, a distância entre elas, nós não vamos falar assim, ó, não é a distância entre esse ponto aqui não. A gente vai relacionar do centro de uma até o centro de outra. Aí é uma relação que eu tenho, uma propriedade. Quando eu tenho duas circunferências que elas são exteriores, tipo assim, elas estão uma fora da outra e elas não estão encostadas, a distância entre elas vai ser maior do que a soma dos raios. Não faz sentido? Essa aqui tem um raio R e essa aqui tem um raio R. Elas estão do mesmo tamanho porque eu fiz ela com o molde do mesmo tamanho, mas vamos entender que essa tem raio 3 e essa tem raio 1, né? A distância não vai ser 3 mais 1, não vai ser menor que 3 e 1, ela vai ser um pouco maior, porque essa distância ela vai compreender esse raio, mais essa distância que está aqui. Não faz sentido para você? Outra
e outra propriedade dela, até que tá escrito, ó, elas não possuem ponto em comum. Um ponto, olha só pra mim, nenhum ponto dessa circunferência aqui vai fazer parte dessa circunferência daqui. Correto? Secantes. A definição de circunferências secantes é que elas obtêm dois pontos em comum. Olha só, faz sentido, não faz? Ela obtém esse ponto em comum e esse ponto em comum. Aí, dado o centro dessa circunferência aqui e o centro dessa circunferência daqui, ó. Deixa eu até fazer de outra cor. Ou eu não faço de outra cor? Vou fazer o raio assim, ó. Do jeito que tá na apostila de vocês, ó. Esse daqui é um raio, correto? E esse daqui é outro raio. Só para esse raio não entrar dentro dele. Aí o que acontece, Chu? A distância aqui, ó. Essa distância, ela vai ser menor do que a soma dos raios. Não vai? Ela vai ser menor do que a distância dos raios. E a soma dos raios também, ela vai ser maior. A soma dos raios vai ser menor do que a distância. E o raio também. Olha só, essa relação aqui que eu tô falando. Vê se tá pegando aqui. Só pra não estar dentro, quer ver? Essa relação aqui, ó. Tá vendo? Olha só como que eu estarbelhei a apostila deles. Tá focando a apostila? Eu estarbelhei a apostila deles bonitinhos assim. Porque eu sempre mando eles estarbelarem a apostila deles. Tá focando? Eu sempre peço pra eles estarbelarem a apostila deles. Eu gosto de tirar apostilas estarbeladas. Não tá focando, não. Chu. Tangentes exteriores. Tangente é o seguinte, ela possui um ponto só. Aqui provavelmente tem toda essa reta daqui, ó. Mas a concepção de tangentes, de circunferências tangentes, é que ela vai ter um ponto em comum só. E qual que é a propriedade que eu vou ter entre o raio de uma, ó, presta atenção, calma, entre o raio de uma, o raio da outra e a distância? Que a distância vai ser a soma dos raios. Não faz sentido? Faz ou não faz? Essas aqui são tangentes exteriores. Mas essa daqui é a tangente interior. Porque olha só, esse daqui é o raio da de dentro. Vou colocar assim, ó. E esse daqui é o raio da de fora. Vou até colocar maior. O raio não, o centro, perdão. Correto? Aí aqui o raio da de dentro. E aqui o raio da de fora. Vou até colocar aqui um negócio assim maior assim, ó, pra vocês entenderem. Qual que é a definição então da distância dela, entre elas? Porque a distância aqui, ó, esse daqui, tá vendo? Esse aqui é o raio da pequena. E esse daqui é o raio da segunda. Essa daqui que é a distância entre elas. Então a distância vai ser o raio da maior, menos o raio da menor. Olhem na apostila de vocês, não olhem pra mim. Correto? Chu, interiores aqui, ó. Essa circunferência puxa até aqui, essa circunferência puxa até aqui, essa circunferência puxa até aqui. Essa de dentro. Ela puxa até em qualquer lugar. Aqui é o raio da grandona e aqui é o raio da pequena. O raio não, o centro. De novo, a distância vai ser... A distância aqui no caso agora. Porque olha só, aqui é a pequena e aqui é a do grande. Essa aqui é a distância entre elas. A distância, ela tem que ser maior do que a diferença entre elas. Não pode ser. A distância ela tem que ser menor, perdão. Né? Qual que é esse raio menor do que esse raio menos esse, a distância. Correto? Vou até fazer assim, ó. Esse raio menos esse. Essa diferença entre esses dois raios tem que ser maior do que essa distância. Concêntricas, Chu, elas dividem o mesmo centro. É você pegar a menor e colocar ela no meio certinho da maior. Qual que é a distância entre elas? Zero. Correto? Vai cair em vestibulares? Mano, vão ser vestibulares que vão te cobrar assim conceitos. Correto? Mas, isso daqui é importante. Isso daqui é importante para um caramba. Porque eu vou falar sobre ângulos que estão dentro dessa apostila, dessa circunferência. O primeiro é o ângulo central. O que é o ângulo central, Chu? Olha só, é quando eu tenho um setor circular, correto? Eu tô com um setor circular aqui, não tô? Esse daqui. Qual que vai ser o ângulo desse setor circular? Chu, olha só pra mim.
esse ângulo X aqui, ó, vou colocar esse aqui de ângulo X, ele vai ser o tamanho do meu arco, AB. Se esse arco ele tem 135 graus, esse cara vai ter 135 graus. Se esse arco tem 30 graus, esse ângulo vai ter 30 graus também. Correto? Diferente desse cara daqui. Qual que é a diferença desse cara para esse cara daqui? São 3 pontos da circunferência. Por quê? Porque um ponto aqui era o centro, agora são 3 pontos da circunferência daqui. Aí eu vou formar esse ângulo daqui. Esse ângulo X daqui, ó, ele vai ser igual ao quê? Acho aqui pra vocês. Ele vai ser a metade do arco AB. Então se esse cara vale 100, esse cara vale 50. Se esse cara vale 30, esse cara vale 15. Correto? Se esse cara vale 50, esse cara vale 25. E por aí vai. Tá dificultando. Por que tá dificultando? Pergunta, Cauane. Olha só. Eu tenho uma reta tangente. Tá vendo aqui? Eu tenho uma reta tangente ao meu círculo. E eu tenho um ponto em que eu vou ligar uma corda até tocar nessa tangente. Aí eu vou formar esse ângulo daqui, ó. E esse ângulo aqui, ele pega do lado de fora também. Vou até fazer ele maior só. Correto? O tamanho desse ângulo, olha só aqui pra mim, ó. Ele vai ser igual ao setor AB também dividido por 2. A mesma coisa desse. Ah, Pedro, então você tá me falando que se eu pego um ponto aqui, ó, qualquer, esse ponto daqui, e eu ligo aqui, ó, esse ângulo vai ter o mesmo tamanho desse? Vai. Porque esse ângulo daqui não segue a propriedade desse daqui. Segue ou não segue? Quantos minutos de vídeo, Chu? 17. Sério? 17, né? Chu, ângulo excêntrico interno. Olha só pra mim. Eu tenho esse setor aqui e eu tenho esse setor aqui. E ele me formam ângulos. Mas vamos calcular desse cara aqui em si, correto? Ele vai ser esse setor mais esse setor dividido por 2. Se eu quiser calcular Y, por exemplo, vai ser esse setor mais esse setor dividido por 2. Correto? Pedro, tá muito confuso. Gente, olho na minha explicação, olho na apostila. Olho na minha explicação, olho na minha apostila. E depois, vamos resolver os exercícios juntos. Cachorra tá latindo. Shelly! Chu, chama a Shelly aí. Não precisa chamar a Shelly. Olha aqui. Ângulos excêntrico interno. A mesma coisa desse aqui, mas é como se eu pegasse esse carinha daqui, ó, e puxasse pra cá, ó. Aí acontece isso daqui. Esse ângulo daqui, ele vai ser igual a esse segmento menos esse segmento dividido por 2. Olha só, esse segmento é maior do que esse. Então vamos supor que esse segmento aqui seja 50, 100 e esse cara seja 50. Esse ângulo vai ser 100 menos 50, 50 dividido por 2, 25. E por aí vai. Correto? Eu nem queria, por exemplo, mas eu já vou apagar para falar sobre outras coisas que até agora, Cauê, eu tô falando sobre ângulo. Eu vou fazer até aqui, ó. Eu vou deixar essas duas circunferências aqui só para não dar trabalho para fazer, para falar sobre as relações métricas das retas, sabe? Depois eu conservo. Ia ter apagado no meio. Não, porque disso aqui eu vou falar rapidinho. Só para não perder tempo apagando o quadro todo e para não ter o trabalho de montar outro quadro.
Fala assim, quebra? Quero. Fala assim, de que você quer explicar, Pedro? Antes que eu termine de explicar e você fale assim, Pedro, você vai explicar só de uma? Aí eu vou falar pra você, vou, porque é a única que eu vejo caindo, as outras eu não vejo caindo com tanta frequência. Mas se caso cair, nos vídeos de exercício eu faço. Chu, olha só aqui pra mim. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto O. Sabe o que eu vou falar pra você? Semelhança de triângulo, fingindo que... Se fingindo não, supondo que isso aqui fosse um triângulo, ó. Eu teria que esses triângulos, eles são congruentes, eles são iguais. Então eu posso falar pra você, com plena razão de minhas consciências mentais, que AO está para OD, assim como OB está para OC. Vou até colocar O aqui para ficar bonito. AO, OD. O que eu tô falando aqui, show? Esse lado dividido por esse, agora esse lado dividido por esse, que eles são iguais. Ah, Pedro, mas vocês... Aqui eu tô tendo a sensação de que eles são do mesmo tamanho. Mas eu posso fazer algo similar a isso daqui, ó. Né? Esse cara dividido por esse, agora esse cara dividido por esse. Por quê? Transformando esses caras em triângulos, ó. Esses triângulos são semelhantes. Fala assim, ô Pedro. Maneiro? Show. Eu vou pausar o vídeo, vou apagar o quadro, vou colocar os exercícios e nós vamos resolver juntos. Beijos.